pessoal? Então, nessa segunda parte do nosso Evangelho, nós vamos continuar o nosso estudo do livro A Roda da Vida. Nós estamos aqui numa parte que começamos na semana passada, no sábado passado, que são quatro exemplos, 4 exercícios que o Lama nos propõe para a gente exercitar e fixar esse aprendizado que é a proposta da perfeição da sabedoria, de percebermos que não há nenhum fenômeno que seja puramente objetivo ou que seja puramente subjetivo. Todos os fenômenos, todas as coisas com as quais a gente se depara, todas as coisas que a gente vê, que a gente ouve, que a gente cheira, que a gente degusta, que a gente toca, né, ou que a gente pensa, elas surgem como fruto dessa interação entre o observador e o objeto observado. Ou seja, a realidade, ela é inseparável. Essa sensação que a gente tem de externo e interno é apenas uma sensação da nossa mente dual, né? Dessa mente que ainda opera com essa dualidade, né? Um mundo lá fora e um mundo interno aqui dentro, né? Coisas que acontecem lá fora e impactos que essas coisas causam nos meus sentimentos, na minha forma de pensar, na minha forma de agir, né? Na minha forma de reagir às coisas. Então, esses exercícios, ele tem essa finalidade de firmar e de fixar essa visão. Não é nem esse entendimento, porque o entendimento nós já temos, né? Já há algum tempo nós temos refletido sobre isso, né? Temos pensado sobre isso, então nós já temos o entendimento, mas nós precisamos agora da prática, né? Da assimilação, né? Da fixação dessa visão, né? Estabelecimento dessa visão, para que ela possa gradativamente realmente se constituir na nossa visão de mundo, para que a gente entenda que nós temos uma liberdade muito ampla para lidar com o mundo, né? A gente não precisa sofrer ou se afligir como a gente comumente faz ao responder às circunstâncias da vida de uma forma automática, né? O que eu quero dizer de uma forma automática? Ou com raiva, né? Ou com apego, ou com aversão, ou com orgulho, né? Ou com mágoa, ou com ressentimento, né? Existe uma maleabilidade que decorre exatamente desse fato de que a realidade, ela brota inseparável do nosso conteúdo interno. E esse conteúdo interno, a gente pode manuseá-lo com sabedoria ou com ignorância. E aí nós estamos fazendo sempre opção. Se nós fizermos opção pela lucidez, pela sabedoria, nós vamos sempre conseguir cultivar paz e equilíbrio interno diante da vida, né? Então, na semana passada, nós vimos o capítulo que é denominado Objeto Imaginado. A gente fez um exercício, vocês lembram? Porque quem estava aqui, quem também teve a oportunidade de assistir o vídeo, nós fizemos o exercício com um objeto criado pela nossa própria imaginação. Agora, no segundo exemplo, o Lama vai nos propor a contemplação de uma figura gráfica, onde ele diz assim: podemos olhar uma figura como a roda da vida, por exemplo. Vemos todos os seus elementos, porém ela é apenas uma arte gráfica. Naturalmente, Maharaja não está ali, nem os 6 reinos, só temos papel e tinta diante dos olhos. Se colocarmos um dedo no inferno quente da roda da vida, não acontecerá nada, o dedo não queimará. Então aqui ele está começando com um exemplo de uma figura gráfica, que é a figura da própria roda da vida, né? Aqui tem uma parte resumida dela, que é esse desenho aqui, né, com os 3 animais que representam ignorância, apego e aversão, mas ela é mais ampla que isso, ela tem mais outros círculos em volta, onde aparecem os 6 reinos, e dentre eles o reino do inferno, né? Então, quando a gente olha para essa figura gráfica que representa a roda da vida dentro do budismo, a nossa mente vê a roda da vida. Mas o que tem ali? Ali tem apenas tinta, né, cores e desenhos, né? Mas, para uma pessoa que estuda o budismo, né, e que entende o significado dessas figuras, aquilo desperta determinados estados interiores, né? Então,
embora ali pareça só ter papel e tinta e um desenho, né, nós conseguimos, a nossa mente, pelo poder que ela tem que é chamado no budismo de luminosidade, né, ela tem o poder de criar uma realidade a partir daquilo. Mas aí o Lama vai dizer o quê? Que mesmo que a gente bote o nosso dedo ali no reino dos infernos, na roda da vida, a nossa mão não vai queimar, né? Apesar de a ideia e o conceito que se tem do reino dos infernos é de um lugar que arde em chamas, né? Mas ele vai dar uns outros exemplos. Ele vai dizer assim: mesmo assim, a coisa fica um pouco mais complexa, porque não é, mas é. Nenhum budista, por exemplo, se sentiria à vontade para sentar em cima de uma imagem do Buda. Por que, se é apenas papel e tinta? É que, simultaneamente, já não se trata mais de papel e tinta apenas. Estamos diante do que chamamos de aspecto luminoso da realidade. Ainda que seja papel e tinta, não pensamos no papel e na tinta, não reconhecemos papel e tinta, mas vemos o Buda. Então, para os budistas, por exemplo, se você tiver uma figura do Buda desenhada num papel, eles jamais vão pegar aquilo e sentar em cima, porque existe como é que se fala assim, uma relação de respeito, né? Porque o desenho do Buda, na verdade, ele representa a nossa própria natureza divina interna, né? Assim como Jesus, por exemplo, no cristianismo também representa o nosso Cristo interno, né? Então, sentar, por exemplo, em cima de uma imagem dessa significaria assim um desleixo com a nossa própria essência interior, né? Com essa essência interior que habita em nós, né? Mas naquele papel onde essa imagem está desenhada, não o que tem ali é apenas um desenho, né? Porém, aí é que o Lama vai dizer que a coisa é mais complexa, porque a gente diz assim que é, mas não é, no sentido de que é só um desenho, mas ao mesmo tempo não é, porque aquilo evoca, né, um sentimento de devoção em quem cultiva aqueles valores, no caso aqui os valores budistas, né? Nós podemos expandir isso para a Igreja Católica, a mesma coisa, né? Você tem a imagem da Virgem Maria, você tem a imagem de São Jorge, né? Você tem a imagem de Jesus crucificado, e existe um respeito por aquilo, ainda que aquilo seja apenas um objeto inanimado, né? E continuando, o Lama vai dizer: os seres produzem luminosidades específicas nas suas diversas conexões com a realidade. Não vemos o objeto, mas o que ele passa a ser diante dos nossos olhos. Essa é a característica da luminosidade. Precisamos entender o vazio e a ignorância, e também a ação luminosa da mente. Podemos usar o exemplo de uma foto. Quando estamos imersos na ignorância, não reconhecemos a luminosidade que constrói a realidade ao contemplarmos a foto. Acreditamos que o conteúdo que vemos está na foto. Entretanto, podemos perceber que os conteúdos da foto mudam com o tempo, ou seja, a forma como reagimos diante dela muda, porque o conteúdo é inseparável do observador. A mente vê a mente. Na imagem completamente abstrata criada na mente ou na imagem em papel, o observador é que produz a experiência do objeto. Então vejam, pessoal, de acordo com esse pensamento, com essa visão, a gente, na verdade, não tem uma relação com objetos fora de nós. A gente tem experiências com o mundo externo, porque cada pessoa experimenta de uma forma. Essa questão da foto, eu me lembro há muito tempo atrás, eu coloquei aqui como exemplo em algum outro estudo que nós estávamos fazendo, e o Benedito me perguntou, né, quando eu falei assim, a gente pode olhar uma foto de uma pessoa, por exemplo, vamos supor que tem um casal que se separou, né? Então, num determinado momento, aquela foto que a pessoa olhava despertava nela sentimentos de amorosidade, né? Sentimentos de lembranças de momentos bons, né? Um sentimento agradável, de paixão, etc. Depois de separados, vamos dizer, brigaram, teve toda uma série de problemas, aquela mesma foto que não mudou, continua sendo aquela mesma foto tirada naquele mesmo momento, já evoca um conteúdo completamente diferente. Evoca uma certa tristeza, frustração, decepção, desilusão, enfim, estou dando aqui como exemplo, né?
Agora, eu me lembro que o Benedito me perguntou, e qual é a verdadeira? Né? De acordo com esses ensinamentos da perfeição da sabedoria, as duas são verdadeiras dentro do contexto em que elas se manifestaram. Né? Ou seja, o que esses ensinamentos nos passam? Que os objetos, eles não têm a existência por si mesmos lá fora. Né? Então, naquele momento em que a pessoa estava apaixonada, aqueles sentimentos que aquela foto despertava nela eram verdadeiros. Nós falamos sobre isso, era verdade convencional. Né? Ou seja, como é a verdade convencional? A verdade convencional é chamada também de verdade relativa. Por que ela é relativa? Porque relativo é uma palavra que quer dizer que ela depende das relações que ela estabelece com outros objetos e com outras realidades em torno dela. Então, naquele momento, a realidade era uma, né? A pessoa estava casada, a pessoa estava apaixonada, a pessoa olhava para aquela foto, aquilo fazia bem. No outro momento, as relações já são outras. As pessoas estão separadas, a pessoa passou por um processo de decepção, ou de desilusão, ou de separação, que às vezes foi muito doloroso, e aquilo é verdadeiro dentro daquelas condicionantes, certo? Agora, qual é a grande essência desse ensinamento da perfeição da sabedoria? É que a gente não se apegue, nem se fixe em uma nem em outra visão, porque cada uma delas era verdadeira dentro das condições em que ela se manifestava, dentro das relações em que ela se manifestava. E nós não precisamos ficar presos a isso. Né? Nós não precisamos ficar presos, por exemplo, a uma nostalgia de um passado que já foi, né? Nem precisamos ficar presos àquele presente que muitas vezes não é agradável, porque esse presente, no exemplo que nós demos, a pessoa já está separada, a pessoa já brigou, etc. Né? Então, a mente, ela tem essa liberdade. Né? Inclusive, existe dentro dos ensinamentos budistas uma prece que chama prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca. Cidadela da sabedoria intrínseca é a mesma coisa que a gente chama de centelha divina. E eles chamam de cidadela da sabedoria intrínseca por quê? Porque quando você está nesse lugar, quando você se conecta com esse lugar interior, ele é igual uma cidadela. Uma cidadela significa um lugar onde ninguém entra, né? Onde não entra o mal, vamos dizer assim, onde ninguém, né? Aquelas cidadelas, por exemplo, da Idade Média, né? Aqueles muros enormes e tal, arqueiros na porta, né? Então significa que ela é a cidadela da sabedoria intrínseca, ou seja, um lugar onde está essa sabedoria inerente à nossa própria essência e que nenhum mal, nenhuma perturbação, nenhum desequilíbrio acessa. Né? Então, tem um ensinamento, né, no budismo que chama isso, prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca. E num determinado trecho, ele diz assim, externamente, há a pureza das coisas percebidas como sendo objeto externo. E internamente, a liberdade da natureza da mente percebida como sendo o objeto interno. E aí ele continua dizendo assim, e entre os dois há a verdadeira face da lucidez total. Ou seja, num primeiro momento nós temos essa impressão de que tem os objetos externos, a pureza das coisas vistas como objeto externo, e que tem uma liberdade da mente vista como o sujeito interno. Isso já é um grande progresso, porque eu já estou vendo que minha mente é livre, ó. A liberdade da mente vista como sujeito interno, que foi isso que nós vimos aqui, né? A gente pode olhar para os objetos e ressignificar, né? Não precisamos ficar presos a um significado que nós demos numa determinada época, né? Podemos mudar isso. Então tem essa liberdade, isso já é um grande progresso. Mas o passo definitivo na perfeição da sabedoria é quando a gente percebe que entre esses, ou seja, externo e interno, existe a verdadeira face da lucidez total. O que é a verdadeira face da lucidez total? É quando o meu olhar não divide mais o interno e o externo. Percebe que tudo brota inseparável. Né? Observador e objeto nada mais são do que duas faces de um mesmo fenômeno. Não tem fenômeno nenhum que não tenha os dois lados. Por isso que na tradição chinesa tem o yin e o yang. Também, é uma das simbologias que a gente poderia aplicar. Mas o yin e o yang a gente percebe, né, que está dentro de um círculo uno. Né? Então, o círculo a gente poderia considerar como fenômeno, né? E o yin e o yang como as duas faces do fenômeno, o observador e o objeto, o externo e o interno.
né? Então, quando a gente desenvolve essa lucidez, nós não ficamos mais presos nem ao sofrimento, nem à aflição. Quando a gente realmente incorpora isso. Porque na mesma hora em que a gente se depara com qualquer situação, essa visão já está presente. E essa visão estando presente, nós estamos livres para escolher a melhor forma de lidar com a situação, para escolher a melhor forma de significar e ressignificar o objeto, né? E esse objeto pode ser qualquer coisa, pode ser a morte, por exemplo, a morte de um ente querido. Então eu chego lá no velório do meu ente querido, eu posso estar totalmente abatido e deprimido, mas se eu tiver essa visão, eu posso perceber que eu tenho uma liberdade da mente que pode ressignificar aquilo. Eu não posso ressuscitar ele. Gostaria de estar com a presença dele, mas não posso ressuscitar. Mas posso ressuscitar a alegria dentro de mim, mesmo diante das piores tragédias. É isso que esse ensinamento nos diz. Perfeição da sabedoria é o exercício para a gente alcançar essa liberdade, onde a gente não fica preso ao que está acontecendo externamente, onde a gente cria a habilidade de sempre fazer as melhores escolhas, mesmo diante dos piores acontecimentos. Até porque essa classificação de melhores e piores também vai depender dos referenciais que nós estamos usando, né? Porque há muitas pessoas que, por exemplo, nesse caso da morte, dizem assim, puxa, que bom que ele estava sofrendo tanto, se libertou. E outros, meu Deus, ele morreu, que saudade, agora perdi meu pai, ou sei lá, minha mãe, ou meu irmão, ou meu filho, ou qualquer outra coisa assim. Entende? Então, esses ensinamentos, eles têm essa característica de clarear para nós aquela frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? A verdade é essa: os fenômenos por si mesmos não têm significado, eles são vazios, é o que a gente chama, o que no budismo, aliás, se chama de vacuidade, né? Então, concluindo aqui o nosso ensinamento de hoje, nós temos a verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? Todos os fenômenos são vazios de significado intrínseco, eles não têm significados por si mesmos, né? É o que se chama de vacuidade. Por que é chamada de verdade absoluta? Porque ela está presente em todos os fenômenos. Não tem um fenômeno no universo todo, no universo todinho, que não seja assim, vazio de significado inerente. E a outra verdade é a verdade relativa ou convencional, que é aquela que brota, como nesse exemplo da foto que eu falei para vocês. Ela brota naquele momento, diante de determinadas causas e condições. Se aquelas causas e condições mudam, ela muda, né? A verdade absoluta não, ela está sempre presente, independentemente das mudanças que aconteçam, né, na vida. Todos os fenômenos são vazios. Então, se eu percebo isso, eu estou com um grande passo para desenvolver a equanimidade. O que é a equanimidade, né? É essa capacidade de eu não ficar eufórico com aquilo que me agrada, nem deprimido com aquilo que me desagrada. Eu começo a ter um equilíbrio. Por quê? Porque eu percebo que agradar e desagradar depende, na verdade, da maneira como eu exercito a liberdade da minha mente, o significado que eu dou aos fenômenos.